Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã no nome de Jesus, abençoe todo o teu dia. Estou feliz por estar com você, com mais uma palavra do Senhor Deus. Vamos orar ao Senhor juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, te bendizemos e te exaltamos porque o Senhor é Deus. Sabemos que esta pessoa que assiste este vídeo, meu Deus, junto comigo, também ora comigo neste momento. Então eu peço ao Senhor a graça do Senhor para a vida dela, no nome de Jesus, e para a vida da família dela, e que esta palavra entre nos nossos corações e mentes e nos faça, ó Deus, crescer diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Temos um título da mensagem de hoje, O Dono dos Meus Sonhos. O Dono dos Meus Sonhos. Sonhar é bom, né? Mas quando nós reconhecemos que o nosso sonho tem dono, reconhecemos também que esse sonho terá direção. E disso nós vamos falar hoje, mas vamos ler primeiro a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 39. Vamos ler o versículo 2, o versículo 9 e depois o versículo 21 e o versículo 23. O versículo 2 diz assim: O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. O versículo 9 diz assim: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou o meu senhor, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Foi uma pergunta que José estava fazendo à mulher de Potifar. O versículo 21 diz assim: O Senhor estava com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. E o verso 23 diz: O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Glória a Deus. Por isso Deus é muito bom, maravilhoso, e nós vamos falar com esse título: O Dono dos Meus Sonhos. Sabemos que todo sonho custa um preço, mas nós precisamos lembrar dos nossos sonhos e de saber como esses sonhos serão coordenados, né? Fomos felizes na última meditação que falamos, né, sobre você quer ser próspero? Aqui está o segredo. Então, toda prosperidade tem um segredo, né? Toda prosperidade tem um caminho que devemos trilhar para chegar até ela. E a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido de prosperidade no mundo espiritual é a felicidade do homem com o seu Deus. Se o homem não é feliz com Deus, ele já é infeliz por si mesmo, e a sua prosperidade nesta vida não lhe valerá muito. Por isso, tem um versículo na Bíblia, né, que diz assim: louco, você que está achando que conquistou o seu sucesso, hoje te pedirão a tua alma, que é o melhor que você tem dentro de você. O que tens preparado? E para quem será? Então devemos caminhar com a nossa prosperidade junto com a nossa vida espiritual. Senão, iremos botar tudo a perder. Mas todo sonho tem um preço. Então, vamos tentar caminhar na mesma visão e na mesma página. Entendemos que José, né, teve várias honrarias. A primeira dela foi quando ele nasceu. Com o nascimento dele, o pai achava que ali já tinha conseguido tudo o que queria lá do seu sogro Labão e quis ir embora. Mas o nascimento de José lhe custou mais 6 anos de trabalho ali para que ele adquirisse algo. Então, naquele momento, Deus estava com Jacó e também já estava abençoando José como fruto da sua velhice, né? José sai dali então, depois mais tarde com o pai, perde a mãe na caminhada da terra de Canaã, né? E chega na terra de Canaã morando com o pai sem mãe. Então ele ali é honrado pelo pai. O pai lhe veste túnica, né, que era o sonho do pai, que mostrar a predileção dele para com José, mostrando aos irmãos:
esta honraria ali custou a José o ódio dos irmãos. Ele já nem falava com ele, como dissemos ontem, e então esta honraria lhe custou um preço muito alto, o ódio daqueles que estavam por perto dele. José, então, ali, sendo honrado na casa do pai, vai aos campos. Então, da casa do pai para os campos, começa o sofrimento dele. Ele conta sonhos, né? Esse é o nosso assunto. Conta sonhos, né? O primeiro sonho aos seus irmãos e o segundo sonho ele conta aos irmãos e ao pai. Isto devemos firmar a nossa mente agora. Nos sonhos, o dono dos nossos sonhos, né? Quem é o dono do seu sonho e quem é o dono do meu sonho? Por isso o título da mensagem é O Dono dos Meus Sonhos. José então conta o primeiro e o segundo sonho. Por contar esse sonho, então, aí vem a perseguição, vem a tentativa de assassiná-lo e etc. E como ele não foi assassinado, ele foi vendido. Esse sonho custou-lhe se tornar escravo. Só que Deus estava com as mãos nisso aí, e ele é vendido, como eu disse ontem, para Potifar, que era o segundo homem do rei ali. Era o homem que tinha o poder da prisão do rei, tinha o governo da prisão do rei, e era um oficial do rei. Só que ele sai do pasto, então, para ser escravo, mas servo dentro de um semipalácio. E ali, então, ele começa a crescer, começa a prosperar, e a Bíblia, como nós dissemos, ele está prosperando porque Deus estava com ele. Ele cresceu muito ali, e quando você lê no versículo 9, você lê que além de Deus estar com ele, ele mesmo sabia onde estava chegando, e ele diz à mulher de Potifar, quando ela começa a fazer o assédio e a convidá-lo para ir para a cama com ela, para se relacionar sexualmente com ela, ele então dá esta palavra depois de muito recusar, ele diz para ela, olha, não tem ninguém nesta casa maior do que eu. O meu senhor, né, Potifar, me deu todo o direito de governar a sua casa e governar os seus campos. Então não tem ninguém aqui que eu estou debaixo da ordem, a não ser do meu senhor. Mas estando eu, isso que ele está dizendo no versículo 9, estando eu num grau tão alto, numa posição tão alta, eu poderia cometer um mal tão grande de tocar naquilo que pertence ao meu senhor, que é você, a sua esposa. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Além do senhor Potifar, né, o dono de José, ali estava também a posição dele. Eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não posso fazer isso. E o assédio continuou e até mesmo ela tentou agredi-lo, tocar no físico dele. Mais tarde, o que acontece é que ela, por ser recusada, ser rejeitada, então ela cria uma história. E José, ao fugir desse ataque físico, quando estava só ele e a esposa de Potifar dentro da casa, ele estava ali para fazer os seus afazeres, o que acontece? A capa dele fica nas mãos dela, mas mesmo sem a capa, ele foge. Mas Deus estava com José, Deus estava em tudo isso aí, e Deus estava cuidando do primeiro sonho. Este ainda é parte do primeiro sonho de José, a prosperidade dele, tanto na casa do pai, quanto na casa de Potifar, quanto nos campos. E agora o que acontece? Ela conta essa história para o marido. O marido irritado, como dizem em Provérbios, né? No caso de adultério, que a pessoa, né, a vítima do adultério, que é o marido, ele não deixará de irar, a ira dele será imensa e ele procurará vingança. Este homem, ao ouvir a história da esposa, ela usou atacá-lo de uma forma que, além de humilhar José, né, porque não quis usá-la, ela diz, este servo, este escravo hebreu que você trouxe para dentro da nossa casa, procurou me agredir, procurou me estuprar. É isso que ela estava dizendo para ele. E a ira daquele homem carrancudo que havia achado graça em José, havia visto a mão de Deus, José, agora se acende contra José. E ele pega José então e coloca lá na prisão. Mas olha como Deus cuida. Deus cuidou de José o tempo todo e o problema de José foi esse falando com ela, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu estou disposto a sofrer o que eu tenha que sofrer, mas não vou defraudar nem o meu senhor que me entregou tudo dele nas minhas mãos e nem vou o meu senhor egípcio.
e nem vou defraudar, não vou pecar contra o meu Deus. Ah, que maravilha essa posição de José, que nos ensina muito diante das provas. O nosso sonho custa um preço muito alto para ser realizado e nós precisamos estar dispostos a seguir a caminhada que for proposta para que esse sonho se realize. Mas nós temos o título, O Dono dos Meus Sonhos. Quando Deus é dono dos nossos sonhos, tudo vai bem. E então José é levado para uma prisão. Mas não é uma prisão qualquer, é uma prisão especial, porque ali ficavam os prisioneiros do rei. Ali os homens que o rei que mandava para a prisão, homens especiais, ficavam ali. E então José entra ali e volta ao versículo 21 dizendo: e Deus estava com José. E o que acontece? A benignidade de Deus desce sobre ele e ele é achado graça diante dos olhos do carcereiro. E então o carcereiro começa a cuidar dele. Lembre-se que esta prisão era coordenada, era dirigida por Potifar. Potifar não colocou José ali por acaso. Ele continuava com admiração e com carinho a José. Por isso que ele o colocou aos cuidados deste carcereiro. E este carcereiro, sendo tocado por Deus, acha graça na vida de José e então coloca José para governar os presos no presídio do rei. Ele de organizador, de coordenador, de diretor, de responsável pela casa de Potifar, agora vai sendo ali diretor do presídio de Potifar. A pessoa ali de maior responsabilidade no presídio. Tudo o que acontecia com os presos agora passava pela mão de José. José estava ao caminho de ser um governador. Então ele precisava saber de tudo, de finanças, de sementeira, de organização, de celeiro. Ele precisava ir aprendendo passo a passo para ele chegar a um patamar mais alto que Deus tinha para ele. Então José estava trabalhando o seu primeiro sonho. O seu primeiro sonho estava em andamento e ali no presídio Deus também não o abandonou. Deus estava provando a ele, não importa a circunstância, José, eu estou contigo. E para você entender, aquela prisão era paralela à casa de Potifar, era bem perto, dentro dos terrenos ali da casa de Potifar. Por isso que a Bíblia diz que eram os prisioneiros da casa de Potifar, que era a prisão do rei. Ali eles estavam bem guardados, bem observados, e não eram pessoas comuns que estavam ali. Por isso José foi para ali, porque José não era um homem comum. José era um homem separado. José era um homem determinado já, com a visão de Jacó, de que ele seria ilustre entre os demais. Você entende o porquê que nós devemos acreditar em Deus, os nossos sonhos? Você entende o porquê que nós devemos sonhar os sonhos de Deus? Porque quando Deus te dá o sonho, Ele mesmo te dá a provisão do sonho. Ele mesmo prepara o caminho do sonho. E não importa a circunstância, se você estiver com Deus e Deus estiver com você, o amargo se torna doce. Olha a prisão de José. Ele coordenava tudo. Ele já não estava ali como um prisioneiro. Ele estava ali como um organizador da prisão dos outros. E você vai ver mais tarde que foi desta prisão que ele sai para a glória, que ele sai para ser usado por Deus, que ele sai para mudar vidas, para determinar vidas, e ali dentro da prisão ele é usado com uma unção que Deus dá para interpretar sonhos. É engraçado que José não havia interpretado nem os seus próprios sonhos. Agora ele está na prisão para mais tarde interpretar sonhos dos outros. Mas José ali estava sendo bênção também, como foi na casa de Potifar. Como foi na casa do pai dele, ele estava sendo bênção para os prisioneiros e para o carcereiro. Quão é bom, né? Quão lindo é quando Deus opera usando as nossas vidas para abençoar outras vidas. E você já pensou nisso?
Você já pensou nos sonhos que você teve? Você está lembrando do teu primeiro sonho? Como foi teu primeiro sonho? Hoje eu vivo no lugar que eu sonhei aos meus 9 anos de idade. Eu sonhava com a Flórida. Eu via a Flórida. E depois esse sonho se repetiu aos 16 anos de idade aproximadamente. Eu voltando a sonhar com a Flórida, do jeito que a Flórida é. E Deus me trouxe para este lugar, porque eu sonhei com o lugar que eu estou hoje presente, vivo nele há 36 anos nos Estados Unidos e há 34 e meio na Flórida. Glória a Deus, porque Deus é quem trabalha em você e em mim. Deus trabalha nas nossas vidas e Deus quer nos abençoar a cada dia mais, mas precisamos colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus e entender que só Ele pode nos dirigir, pode nos guardar e dar-nos posição de honra onde quer que estejamos, e que Ele é o dono dos meus sonhos. Quer sonhar com Deus? Chame Jesus para entrar na sua vida. Diz: seja o meu Senhor e o meu Salvador, o amado meu. Seja comigo, Jesus, e eu vou levar na prática, vou levar na minha vida, vou levar no meu corpo e na minha mente aquilo que o Senhor sonhou comigo e me fez sonhar contigo, porque Tu és, ó meu Deus, o dono dos meus sonhos. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, feliz por te levar esta palavra e buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus te abençoe. Siga os outros estudos, siga as outras mensagens e Deus irá te abençoar poderosamente, porque o que nós queremos é que Deus seja contigo e te dê muita graça nesse dia e sempre, no nome de Jesus. Abraço, meu pastor Riva Martins.